Imagine-se caminhando por uma rua estreita e escura, de paralelepípedos úmidos, em uma noite tempestuosa. O vento uiva, e as preocupações do mundo pesam em seus ombros. As contas acumuladas, a inflação corroendo seu poder de compra, o medo do amanhã. Você está em busca de abrigo, não apenas da chuva, mas da tempestade financeira que assola sua vida. De repente, você se depara com uma construção imponente, antiga, de pedra maciça, sem janelas visíveis no andar térreo. Duas grandes colunas de bronze flanqueiam a pesada porta de carvalho entalhado. Há uma aura de mistério e segurança emanando deste lugar. Você se aproxima, o coração batendo forte, e bate na porta. 3 toques firmes. A porta se abre lentamente, rangendo, revelando um salão iluminado pela luz trêmula de velas. O cheiro de incenso e madeira antiga preenche o ar. No centro, um homem de postura ereta, cabelos grisalhos e um olhar que parece penetrar sua alma, o aguarda. Ele veste um avental branco, simples, mas carregado de simbolismo. Ele é o venerável mestre. Entre, buscador, diz ele com uma voz grave e serena. Deixe os metais do mundo profano lá fora. A verdadeira riqueza não é medida apenas pelo peso do ouro em seus bolsos, mas pela solidez do templo que você constrói dentro de si e ao seu redor. Hoje, não falaremos de rituais secretos ou teorias da conspiração que permeiam a internet. Falaremos de algo muito mais real, tangível e urgente. Falaremos sobre as leis imutáveis da construção, financeira, moral e espiritual, que têm sido guardadas às 7 chaves pelos construtores de catedrais e grandes mentes ao longo dos séculos. A maçonaria, em sua essência, é um sistema de moralidade velado em alegorias e ilustrado por símbolos. E os símbolos mais poderosos são as ferramentas dos antigos pedreiros. Se você aprender a usar essas ferramentas na sua vida financeira, a crise lá fora não poderá derrubar o seu templo. A primeira grande lição maçônica para as suas finanças começa no momento em que você entra na loja. Você é apresentado como a pedra bruta. O que é a pedra bruta? É a pedra recém-extraída da pedreira, disforme, cheia de arestas, imperfeita. É a representação do seu eu atual. E, no nosso contexto, da sua vida financeira desorganizada. Olhe para as suas contas hoje. Os gastos por impulso, as dívidas no cartão de crédito, a falta de uma reserva de emergência. Tudo isso são as asperezas da sua pedra bruta. Você ganha dinheiro, mas não sabe para onde ele vai. Você age por instinto, movido pela ansiedade ou pelo desejo de status momentâneo. O trabalho do maçom é desbastar essa pedra, transformá-la de pedra bruta em pedra cúbica, perfeita, pronta para se encaixar na construção do templo. E como fazemos isso? Usando 2 ferramentas fundamentais, o maço e o cinzel. O maço representa a força de vontade, a energia, a decisão. O cinzel representa a educação, o intelecto, o direcionamento. A força sem intelecto destrói a pedra. O intelecto sem força de vontade não produz nenhum efeito. Você precisa de ambos para mudar sua realidade financeira. Quando você decide não comprar algo supérfluo, você está usando o maço da vontade batendo no cinzel da inteligência financeira para remover uma aresta da sua pedra bruta. Cada pequena economia, cada real investido com sabedoria, é um golpe preciso de cinzel. O problema é que a maioria das pessoas bate com o maço cega e desesperadamente. Tentam enriquecer do dia para a noite, entram em esquemas de dinheiro fácil, apostam o que não têm. O resultado? A pedra se parte. A ruína financeira. O desespero. O venerável mestre caminha pelo salão, seus passos ecoando no silêncio, e aponta para o chão. Olhe para baixo, ele instrui. Você vê o pavimento mosaico, um piso de xadrez, com quadrados brancos e pretos intercalados. Este é o pavimento mosaico, explica ele. Representa a dualidade da vida. O bem e o mal, a luz e as trevas, a alegria e a tristeza, e nas finanças, os momentos de prosperidade e os momentos de crise. Os mercados de alta e os mercados de baixa. O tolo entra em pânico quando pisa no quadrado negro da crise econômica. Ele vende seus ativos na baixa, perde o sono, abandona seus planos. O iniciado, por outro lado, caminha sobre o pavimento mosaico com a mesma serenidade, quer esteja no quadrado branco, quer no negro. Ele sabe que a noite sempre segue o dia e que a recessão é uma parte natural do ciclo. Mais do que isso, ele sabe que é exatamente durante o trânsito pelos quadrados negros que as maiores oportunidades de construção de riqueza são forjadas. Onde os profanos veem tragédia, o maçom vê a simetria de valor. Para manter essa serenidade, o construtor precisa de outras 2 ferramentas, o nível e o prumo. O prumo nos ensina a retidão.
Em termos financeiros, significa não buscar atalhos desonestos. O dinheiro ganho com a quebra de princípios éticos é uma pedra podre na fundação do seu templo. Cedo ou tarde, a estrutura ruirá. O nível nos ensina a igualdade, e na gestão do seu patrimônio, o nível é o equilíbrio, é a diversificação. Você não constrói um muro apenas com pedras de um lado, ele tombaria. Da mesma forma, você não coloca todo o seu dinheiro em um único ativo, em uma única promessa. Nivele seus investimentos. Um pouco de liquidez para as emergências, ativos sólidos para a proteção, algo em renda variável para o crescimento, e moedas fortes para blindagem contra governos irresponsáveis. O nível garante que a sua estrutura resista aos ventos fortes da economia global. Mas o mestre nos alerta para algo ainda mais profundo. No centro de uma loja maçônica, geralmente no teto ou acima do assento do venerável, encontra-se um símbolo poderoso, frequentemente mal interpretado. O olho que tudo vê. Muitos temem este símbolo, sussurra o mestre. Acham que representa um controle externo, uma força oculta que os vigia. Mas a grande verdade, o grande segredo, é que o olho que tudo vê deve ser o seu olho. A sua própria vigilância. Você vigia o seu dinheiro, você sabe exatamente quanto ganhou e quanto gastou no último mês. O olho que tudo vê representa a consciência desperta. Se você não tem os olhos abertos para o seu próprio orçamento, você está caminhando cego em um campo minado. Aqueles que prosperam são implacavelmente vigilantes. Eles controlam os centavos, pois sabem que os milhões se cuidam sozinhos. Acorde o olho que tudo vê dentro de você. Anote, planeje, projete. A ignorância não é uma bênção. Nas finanças, a ignorância é a causa da escravidão moderna. E por falar em escravidão, o venerável mestre pega uma pequena régua de madeira. Esta é a régua de 24 polegadas. Ela representa as 24 horas do dia. Como você divide o seu tempo? O maçom é instruído a dividir suas 24 horas em 3 partes iguais. 8 horas para o serviço a Deus e ao próximo necessitado. 8 horas para suas vocações e trabalho. E 8 horas para o descanso e sono. O tempo é o seu ativo mais valioso que o ouro. O dinheiro que você perde, você pode recuperar, mas a hora que passou, se foi para sempre. E nas finanças, o tempo é o motor mágico dos juros compostos. Se você usar a régua de 24 polegadas com sabedoria, se dedicar parte do seu dia para estudar investimentos, para gerar uma nova fonte de renda, para desbastar a sua ignorância, o tempo será o seu maior aliado. Se você desperdiçar as suas 24 horas rolando a tela do celular, reclamando do governo, invejando a vida alheia nas redes sociais, o tempo será o seu carrasco. A pobreza, na maioria das vezes, é o resultado matemático de décadas de tempo mal alocado. Até agora, falamos de construção individual, da sua pedra bruta, do seu maço, nível e prumo. Mas nenhuma catedral foi construída por um homem só. E aqui entra a ferramenta que considero o coração da maçonaria e do sucesso nos negócios. A trolha, ou colher de pedreiro. A trolha é usada para espalhar o cimento. Aquele cimento místico que une as pedras, que transforma indivíduos isolados em uma parede indestrutível. Esse cimento é o amor fraternal, é a confiança, é o networking verdadeiro. Nos tempos difíceis, nos momentos de crise, o que vai salvar você não é apenas o dinheiro que você tem na conta. É a rede de proteção que você construiu. É a comunidade de irmãos, de parceiros de negócios, de mentores e aprendizes com quem você espalhou o cimento da lealdade. Se você é um profissional egoísta, que só pensa em extrair vantagem dos outros, suas pedras estão soltas. No primeiro tremor de terra econômico, você cai. Se você espalha o cimento, ajudando os outros a enriquecer, criando valor genuíno, você se torna inabalável. O venerável mestre se aproxima. Seus olhos brilham com a luz das velas. O som da tempestade lá fora parece mais distante agora. A atmosfera é de profunda revelação. A maçonaria ensina a dominar as paixões e subjugar as vontades, diz ele. E é exatamente isso que o marketing moderno tenta destruir em você. O marketing quer que você não tenha domínio sobre as suas paixões. Quer que você seja escravo das suas vontades. Compre o carro novo para impressionar pessoas que você não gosta. Troque de celular todo ano para sentir que pertence a um grupo. Faça dívidas para parecer rico, enquanto sua alma e seu bolso se empobrecem. É a vitória do mundo profano sobre a sua pedra bruta. Quando você domina as suas paixões, você diz não. Não ao consumismo desenfreado. Não à inflação do estilo de vida. Você constrói sua riqueza em silêncio.
Como as pedras do Templo de Salomão, que foram lapidadas na pedreira e trazidas prontas, de modo que não se ouvia o som de martelo nem de machado durante a construção. A sua riqueza deve ser construída assim, em silêncio, sem ostentação, com método, disciplina e sabedoria. Aqueles que gritam aos quatro ventos o que têm, muitas vezes, não têm nada além de ego. Mas a construção não termina na acumulação de moedas. O verdadeiro objetivo da iniciação financeira não é apenas se tornar rico. Se fosse apenas isso, seria um objetivo pequeno. O objetivo é a liberdade. O homem livre e de bons costumes não é apenas livre das correntes de ferro, mas livre das correntes da dívida. Livre do chefe abusivo porque tem reservas. Livre do medo do amanhã porque está preparado. E com essa liberdade, vem o dever. O dever de usar a sua riqueza para fazer o bem. A caridade é a pedra de fecho do nosso arco. Um homem rico que apenas acumula para si mesmo é como um dragão dormindo sobre um tesouro, inútil, estéril e solitário. Quando você aplica o maço, o cinzel, o prumo e o nível. Quando você espalha o cimento com a trolha e usa bem as suas 24 polegadas, a riqueza será uma consequência natural, quase matemática. E quando ela chegar, você usará a sua força para erguer os que estão caídos. A tempestade financeira está rugindo lá fora, meu irmão. A inflação, a insegurança, o medo. Muitos estão desesperados, correndo de um lado para o outro, buscando pílulas mágicas e soluções fáceis que só os levarão mais fundo para o abismo. Você, no entanto, tem uma escolha a fazer hoje. Você pode voltar para o mundo profano, esquecer tudo o que ouviu aqui e continuar batendo sua pedra bruta com os olhos vendados, até se destruir. Ou você pode tirar a venda. Pode empunhar as ferramentas de trabalho com consciência. Pode decidir, a partir deste exato segundo, que você é o mestre da sua obra, que você não será mais vítima da economia, mas o arquiteto do seu próprio destino. A verdadeira sabedoria não é apenas ouvir essas palavras, é praticá-las. A ação é o que separa os construtores dos meros observadores. Se você quer de fato transformar a sua vida financeira através desses princípios antigos e eternos, você precisa dar o próximo passo. Você precisa estar perto daqueles que também estão desbastando suas pedras. Precisa espalhar o cimento da fraternidade com pessoas que buscam a mesma luz. É por isso que não encerramos os nossos trabalhos apenas com palavras ao vento. As portas do nosso templo virtual estão abertas. Se você sente que é a hora de mudar o seu nível de consciência, de proteger a sua família e de construir uma riqueza sólida, inabalável, que resista a qualquer crise, clique no link que está no primeiro comentário fixado e na descrição. Junte-se à nossa comunidade. Lá, não estamos apenas discutindo ideias, estamos aplicando as ferramentas dos mestres construtores no mercado financeiro moderno, no empreendedorismo e na vida. O venerável mestre sorri, um sorriso leve e acolhedor, e se afasta lentamente, fundindo-se com as sombras do salão, enquanto a luz das velas ilumina apenas o altar central. A luz lhe foi mostrada. Agora, o passo em direção a ela é apenas seu. A decisão está em suas mãos. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like se a luz alcançou você hoje. E nunca se esqueça. Controle suas paixões, desbaste sua pedra e construa o seu império em silêncio. Até a próxima, buscador.